Olá, pessoal! Hoje eu trago a vocês mais uma aula de mitologia grega e talvez a primeira referência que se tem sobre lobisomens na história há mais de 2.500 anos antes de Cristo, mas também não são relatados só na mitologia ou folclore grego, são relatados também na mitologia egípcia, nórdica, peruana, de vários povos. Fiquem agora com a história Zeus e o lobisomem. Até mais. Na península do Peloponeso se situava a famosa Arcádia, um dos lugares da Era de Ouro dos homens. Licaão era o rei de Arcádia, quando essa sucumbiu por causa do egoísmo e avareza dos homens. Licaão, então, decide reparar seus erros por um dia ter sido um homem tão bruto e cruel. Ele se dedica então ao crescimento e prosperidade da Arcádia, no intuito de resgatar a Era de Ouro. O povo, sabendo disso, passa a idolatrá-lo, mas ele sabia que não seria fácil sem a ajuda dos deuses. Ele então constrói um templo em honra a Zeus. O deus então passa a favorecer o reino da Arcádia. Satisfeito com o seu trabalho, Licaão passa a se dedicar obcecadamente a agradar os deuses, mas se torna um fanático religioso. Ele passa então a oferecer sacrifícios humanos aos deuses, no intuito de receber méritos, mas essa prática já havia sido proibida pelos deuses. Qualquer estrangeiro que chegava à cidade era condenado e sacrificado aos deuses. Isso era uma grande ofensa a um tipo de lei que Zeus impôs, que era, abre aspas, o dever à hospitalidade, fecha aspas. Ao saber o que se passava na Arcádia, Zeus se disfarça para ver se realmente os boatos eram verdadeiros. Ao chegar, ele é levado ao palácio para ser entregue ao sacrifício. Um dos auxiliares do rei percebe que ele está muito calmo, então alerta Licaão, dizendo que algum deus poderia estar ali, testando a hospitalidade do rei. Licaão então ordena que seja feito um banquete, mas o prato servido seria de carne humana. Licaão e um dos filhos se servem dessa carne. Zeus, vendo isso, fica enfurecido. O deus então se pronuncia e o amaldiçoa completamente por seus atos, dizendo que ele pagará por seus crimes. Licaão então começa a se transformar numa besta. Seus dentes começam a crescer, sua pele passa a ser coberta por pelos. Zeus havia transformado Licaão em uma criatura meio fera, meio lobo. A besta passou a vagar pelos campos, aterrorizando as pessoas e se alimentando do gado e outros animais. Durante a lua cheia, era possível ouvir os uivos do rei, que havia se tornado um lobisomem. A história ainda narra que Licaão tinha 50 filhos, que depois da morte do rei, na disputa entre eles pelo trono, começaram a praticar atos terríveis, incluindo fizeram banquetes entre os irmãos. Zeus novamente transforma todos em horríveis feras, que ficaram conhecidos na história como os licantropos ou os lobisomens. E aí, gostaram? Qualquer dúvidas, há muitas informações sobre essa história, porque aqui eu faço um resumo, no poema de Pausânias e também alguma coisa no livro de Hesídio. Em Metamorfoses tem muita coisa também. E gratidão por nos assistir.